Imagine acordar no meio da noite, com o vento atravessando as paredes da sua casa. O fogo já apagou há horas. Seus dedos estão dormentes. Sua respiração aparece no ar. E do lado de fora, a neve continua caindo sem parar. Você olha ao redor e percebe que a comida está acabando. Na Idade Média, o inverno não era apenas desconfortável. Ele era mortal. Todos os anos, milhares de pessoas simplesmente desapareciam durante os meses mais frios. Algumas morriam de fome. Outras congelavam lentamente. Muitas sucumbiam a doenças que hoje seriam facilmente tratadas. E o pior, ninguém sabia quando aquilo terminaria, porque naquela época, sobreviver ao inverno significava lutar diariamente contra a natureza, contra a doença, contra o medo e contra a própria morte. Hoje nós apertamos um botão e aquecemos uma casa inteira, mas durante a Idade Média, uma única noite gelada podia destruir uma família inteira. E depois desse vídeo, você vai entender por quê. Muito antes da primeira neve cair, o medo já começava, porque as pessoas sabiam exatamente o que estava vindo. Na Idade Média, o inverno não era apenas uma estação fria, era o período mais perigoso do ano. Os camponeses passavam meses tentando se preparar. Toda a sobrevivência dependia da colheita. Se o verão tivesse sido ruim, o inverno poderia virar uma sentença de morte. As famílias secavam carne, guardavam grãos, tentavam armazenar vegetais, faziam pão duro para durar semanas, mas quase nunca era suficiente. Sem geladeira, sem supermercados, sem transporte rápido, qualquer erro era fatal. Uma tempestade forte podia destruir plantações inteiras. Uma praga podia matar os animais. Uma seca podia acabar com toda a comida da vila. E quando o frio chegava, não existia plano B. Os mais pobres sofriam primeiro. Muitas famílias já entravam no inverno passando fome. E conforme os meses avançavam, a comida começava a desaparecer lentamente. Primeiro acabavam os alimentos frescos, depois a carne, depois os grãos. No final, restavam apenas sobras velhas, sopa rala e pão duro, às vezes mofado. E mesmo assim, as pessoas comiam, porque sentir fome no inverno medieval era normal. Na verdade, passar fome fazia parte da sobrevivência, e isso era só o começo. Hoje, quando pensamos em inverno, imaginamos cobertores, aquecedores e casas isoladas. Mas as casas medievais eram completamente diferentes. A maioria era feita de madeira, barro e palha. As paredes tinham frestas. O vento entrava facilmente. O chão geralmente era de terra, e quase nenhuma casa conseguia realmente bloquear o frio. Durante a noite, a temperatura dentro da casa podia ficar quase igual à de fora. As pessoas dormiam vestidas, usavam mantas pesadas e muitas vezes dividiam a cama com outras pessoas. Não por conforto, mas para não congelar. Algumas famílias dormiam ao lado de animais. Vacas, cabras e porcos ajudavam a aquecer o ambiente. O cheiro era horrível, a fumaça era sufocante, mas aquilo podia salvar vidas. As lareiras também eram perigosas. Muitas casas enchiam de fumaça porque não tinham ventilação adequada. As pessoas respiravam fuligem diariamente. Crianças cresciam tossindo. Idosos tinham dificuldade para respirar. Doenças pulmonares eram extremamente comuns. E mesmo perto do fogo, o frio ainda dominava tudo. As roupas também não ajudavam muito. A maioria das pessoas tinha apenas algumas peças simples de lã. Quando molhavam, ficavam pesadas e congelantes. E secar roupas no inverno medieval era quase impossível. Imagine passar dias inteiros usando tecido úmido, em temperaturas congelantes. Agora imagine fazer isso durante meses. Era assim que milhões de pessoas viviam. O frio machucava, mas a fome destruía lentamente. Durante os invernos mais severos, as pessoas começavam a perder peso rapidamente. Os alimentos armazenados estragavam, ratos invadiam celeiros, o pão endurecia como pedra, e conforme os estoques acabavam, o desespero
começava. As famílias tentavam fazer a comida durar o máximo possível. As porções diminuíam. Os adultos paravam de comer para alimentar crianças. Sopas ficavam cada vez mais aguadas. Em alguns lugares, as pessoas sobreviviam praticamente só de aveia e água. Quando isso não bastava, elas recorriam ao impensável. Comiam cascas de árvores, animais mortos, comida podre, restos congelados. Existem registros históricos de vilas inteiras entrando em colapso durante grandes invernos, porque o problema não era apenas a fome, era a fraqueza que vinha com ela. Sem nutrientes, o corpo perdia calor mais rápido, as doenças se espalhavam, as pessoas não tinham energia para trabalhar, e quando alguém adoecia, quase nunca se recuperava. O inverno transformava pequenas dificuldades em tragédias gigantescas. Uma família pobre podia perder tudo em poucas semanas. E o pior, isso acontecia todos os anos. Hoje, uma gripe normalmente significa alguns dias ruins. Na Idade Média, ela podia significar morte. O inverno criava o ambiente perfeito para doenças. As pessoas ficavam confinadas em espaços pequenos, úmidos e cheios de fumaça. A higiene era péssima, a alimentação era fraca, e o frio enfraquecia ainda mais o corpo. Infecções pulmonares eram extremamente comuns. Pneumonia, tuberculose, febres severas, sem antibióticos, sem hospitais modernos, sem conhecimento médico adequado. Uma simples infecção podia matar rapidamente. As crianças eram as maiores vítimas. Muitas não sobreviviam aos primeiros anos de vida. Os idosos também sofriam muito, e quando alguém adoecia, a família inteira corria perigo, porque todos viviam juntos, dormiam próximos e compartilhavam praticamente tudo. Além disso, os tratamentos médicos eram assustadores: sangrias, ervas desconhecidas, misturas perigosas. Alguns médicos acreditavam que doenças eram causadas por maus humores do corpo. Outros culpavam punições divinas, mas ninguém realmente entendia o que estava acontecendo. Então as doenças avançavam livremente, e no meio do inverno, isso era devastador. O inverno medieval não era silencioso, ele era cheio de medo. As noites eram longas, escuras e perigosas. Sem eletricidade, a escuridão dominava completamente as vilas. As pessoas ouviam ventos fortes, madeira estalando e animais se aproximando do lado de fora. Lobos eram um perigo real em algumas regiões. Durante invernos rigorosos, eles chegavam perto das aldeias procurando comida. Mas os animais não eram o único medo. Existia também o medo do isolamento. As estradas ficavam cobertas de neve. Viagens se tornavam quase impossíveis. Algumas vilas ficavam completamente isoladas durante semanas. Se faltasse comida, não havia ajuda. Se alguém adoecesse, não havia médicos. Se uma tempestade destruísse uma casa, a família podia simplesmente morrer congelada. E havia ainda o medo religioso. Muitas pessoas acreditavam que desastres naturais eram punições divinas. Quando o inverno vinha forte demais, alguns acreditavam que Deus estava castigando a humanidade. Isso criava um ambiente psicológico extremamente pesado. O frio não atacava apenas o corpo, ele destruía a esperança. As pessoas faziam qualquer coisa para sobreviver. Famílias inteiras dormiam amontoadas. Animais eram levados para dentro de casa. Roupas passavam de geração em geração até se desfazerem. Nada podia ser desperdiçado. A comida era racionada cuidadosamente. Um erro podia custar vidas. As mulheres passavam horas preparando refeições mínimas. Os homens tentavam proteger animais e lenha. As crianças aprendiam cedo que reclamar não mudava nada. Sobreviver era prioridade absoluta. Muitas pessoas praticamente paravam de viver durante o inverno. Elas apenas resistiam, esperavam, aguardavam o frio passar. E quando finalmente a primavera chegava, o cenário muitas vezes era devastador. Animais mortos, campos destruídos, pessoas desaparecidas.
Algumas famílias nunca se recuperavam completamente. O mais assustador sobre o inverno medieval é que ele matava lentamente, sem grandes batalhas, sem explosões, sem aviso, apenas frio, fome, doença e exaustão. Muitas mortes aconteciam durante a noite. Pessoas simplesmente não acordavam. Outras morriam dias depois de adoecer. E para os sobreviventes, a vida continuava, porque outro inverno sempre chegaria. Essa era a realidade brutal da Idade Média. Não existia conforto, não existia segurança, não existia garantia de sobrevivência. Cada inverno era uma nova luta, e a maioria das pessoas passava a vida inteira convivendo com esse medo. Hoje nós reclamamos quando o aquecimento falha, ou quando a internet cai durante uma tempestade, mas durante a Idade Média, o inverno era um verdadeiro teste de sobrevivência. O frio invadia casas, a fome destruía famílias, as doenças se espalhavam rapidamente, e milhões de pessoas viviam sem saber se chegariam à primavera. Sobreviver ao inverno medieval exigia força, resistência e muita sorte, porque naquela época a natureza não perdoava ninguém. E talvez a parte mais assustadora seja perceber que, se nós estivéssemos lá, a maioria de nós provavelmente não sobreviveria.